Essa noite, mais uma vez, eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu creio, né? Eu creio assim, senão não estaria aqui. Que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus usa vários instrumentos. E a minha oração nessa noite foi que, mais uma vez, Ele pudesse me usar na ministração da palavra. E que essa palavra abençoasse o teu coração. E de todas aquelas pessoas que estão assistindo ao vivo e aquelas pessoas que vão assistir posteriormente, que igualmente sejam abençoadas com essa palavra. Eu não sei se você viu o título da nossa mensagem, eu coloquei ali no Facebook, diz assim: coisas boas que deixarão as pessoas fora do céu. E talvez você pergunte, pastor, o que é isso? Coisas boas que deixarão as pessoas fora do céu. Olha, creia você ou não, muitas pessoas de bem que estão envolvidas com coisas boas não irão para o céu. Como é que é, pastor? É verdade. Muitas pessoas que estão envolvidas com coisas boas não irão para o céu. E digo mais, eu creio que muitas pessoas hoje que se dizem cristãs estão convencidas que irão para o céu, vão ficar fora do céu. Mesmo não estando essas pessoas envolvidas em pecados grosseiros ou qualquer coisa, tipo de coisa errada. Os cristãos, a respeito dos quais eu estou falando aqui, não são pessoas que estão usando drogas, não são pessoas que estão ligadas à pornografia, à perversão sexual, não estão entre aquelas pessoas corruptas, vis, que nós conhecemos. Pelo contrário, muitos deles estão nas igrejas, todos os domingos. E eles gastam a maior parte do tempo livre com seus amigos, com sua família, desfrutando das coisas agradáveis, não é? Com a família. São pessoas que têm valores familiares, não é? E talvez, diante disso, você pergunta assim, pastor, peraí, só está dizendo de pessoas boas que não são pessoas envolvidas com pecados grosseiros, com droga, com prostituição, com essas coisas, e elas não vão para o céu. É verdade. Preste atenção, fica ligado. Faça como os bereanos. Fica ligado, deixa eu ver se esse pastor está falando alguma heresia. Pode analisar, porque a gente vai basear o que a gente vai falar na palavra de Deus. Né? Talvez você já tenha perguntado, mas como assim, pastor? Nós estamos falando de pessoas que estão caminhando em direção a um verdadeiro desastre. Desastre espiritual. Embora essas pessoas elas possam estar assentadas na igreja, absolutamente convencidas de que irão para o céu, e isso não ser uma realidade biblicamente falando. Talvez você pense, pastor, isso é uma loucura. Mas eu quero mostrar isso a você com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus.
ok? Por isso que eu falei, seja como os bereanos, fique ligado, pegue sua Bíblia, confira aquilo que nós vamos falar nessa oportunidade. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: algumas pessoas ficarão fora do céu, alguns cristãos ficarão fora do céu devido às coisas mais que fizeram. Ou melhor, não devido às coisas mais que fizeram, mas porque ficaram tão preocupadas com coisas deste mundo, coisas legítimas, coisas boas, que são desse mundo, e que acabaram negligenciando aquelas que realmente contam, aquelas que a Bíblia chama de coisas eternas. Então, vou repetir o que eu disse. Há pessoas que vão ficar de fora do céu, não pelas coisas más que fizeram, mas porque ficaram tão preocupadas e envolvidas em realizar coisas boas e legítimas desse mundo, que esqueceram de que esse mundo é passageiro e tudo que a gente tem fica aqui, e para onde nós vamos, nada das coisas que temos aqui serão levadas para lá. Há muitas pessoas que têm assim um zelo excessivo pelas coisas boas do mundo. E por causa disso, essas pessoas têm colocado de lado as coisas de Deus. Essas pessoas ficam tão ocupadas com cada detalhe do dia a dia que literalmente não têm tempo para as coisas mais profundas da vida espiritual. Já viram aquelas pessoas dizendo: eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo para servir ao Senhor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. As pessoas estão tão envolvidas nesse mundo que elas não têm tempo. Pessoas que estão dando o seu suor para construir os seus negócios, fazer progredir as suas carreiras, sustentar suas famílias. Veja se eu falei alguma coisa pecaminosa. Será que construir os seus negócios, fazer progredir a sua carreira, sustentar a sua família, isso é errado? A resposta é não, não é errado. Mas estou falando de pessoas que, ao fazerem isso, esqueceram o alvo maior que deveria dirigir a sua vida, que seria servir a Deus. Vamos então ao primeiro texto da palavra de Deus. É um texto bem conhecido, está lá em Mateus 6, 33. E eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia ou o teu celular aí, pesquisa o texto que nós vamos falar. Tá? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6, 33. Esse é o primeiro texto. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus. E elas não são uma sugestão, mas sim um mandamento. Buscai, está no imperativo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Ele vai nos acrescentar. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: se eu e você, se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, se nós o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, Ele há de tomar conta de
todas as coisas pelas quais eu e você temos trabalhado duro. Nossa carreira, nosso negócio, o lar, família. O que é necessário fazer? Nós precisamos fazer do Senhor Jesus a prioridade number one, número 1. Ele precisa ser buscado em primeiro lugar. Queridos, esse é o grande problema de muitos cristãos hoje na face da terra. Não é só na nossa igreja, não é só na nossa cidade, na face da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 2 a 3, olha o que Paulo fala aos Colossenses em relação a isso. Ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo acrescenta: pois morrestes para essas coisas, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Percebem? Pensai nas coisas lá de cima. Queridos, mais uma vez, não é uma sugestão, mas um mandamento. Em grego, o significado dessa palavra é: concentre a sua atenção, seu interesse nas coisas que são de cima, que são eternas. Em outras palavras, leve a sua concentração a ser direcionada às coisas de Deus. Torne as coisas de Deus inabaláveis, imbatíveis. Uma coisa que eu queria que você entendesse. Preste bem atenção nisso, porque às vezes a gente entende essas coisas erradas. Deus nunca pediu que todos nós vendêssemos as nossas propriedades, nossas casas, terras. Ele nunca disse que precisaríamos deixar os nossos empregos e nos tornarmos monges. Ele não falou isso, né? Que nós passássemos a nos dedicar inteiramente à meditação, ao estudo da Bíblia. Jesus não falou isso, a não ser para um homem apenas. Lembram daquele homem? Vai, vende tudo que tem e depois vem e segue-me. E por que ele falou isso para aquele homem? Porque as possessões daquele homem haviam se tornado um ídolo para ele. As possessões daquele homem se tornaram um ídolo para ele. As suas posses eram as coisas mais importantes na vida dele. E isso pode acontecer na nossa vida nos dias de hoje. Por isso, lembra do tema? Coisas boas que podem nos deixar fora do céu? Nós estamos tão preocupados com coisas boas. Veja, não estamos falando de pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem afundadas no pecado. Estamos falando de pessoas sérias, honestas, boas, mas que não estão buscando o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Queridos, foi o próprio Senhor Jesus que disse isso para mim e para você. Na verdade, Deus não nos disse
para deixarmos a nossa família, deixarmos os nossos bens, vender tudo, não. Talvez alguém possa ter ouvido isso, mas isso não veio de Deus, não. Pode ter sido até o diabo, menos de Deus, para você largar a sua família, largar tudo e se dedicar só ao ministério. Alguém que larga a família, larga os seus filhos para dedicar ao ministério, não, esse chamado não vem de Deus. O que Deus quer é que, junto com a minha família, junto com meus filhos, junto com os meus bens, com tudo aquilo que Deus tem me dado, eu o coloque em primeiro lugar na minha vida. Eu reconheça que Ele é Senhor da minha vida. O Senhor nunca iria destruir casamentos. Deus jamais iria pedir para você deixar sua mulher e seus filhos e se tornar um monge, se tornar alguém que vai viver só pensativo, absorto, só lendo a palavra. Não, não, não. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz precisa resplandecer no meio das trevas. Mas, querido, há uma coisa que nós não podemos negar. Eu não posso negar e você não pode negar. Deus insiste, o Senhor Jesus insiste em ser o centro da sua vida, em torno do qual tudo mais deve girar. O Senhor exige que os seus interesses dele, a sua igreja, as suas coisas tenham prioridade na nossa vida. É necessário, queridos, que ele seja o centro. Sabe, a maior indignidade que qualquer cristão pode cometer contra o Senhor é deixá-lo numa posição de segundo lugar, numa posição secundária. Isso é uma ofensa a Deus. Deixá-lo em segundo lugar, não estou falando em terceiro, quarto e quinto, em segundo lugar, é uma ofensa para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para aquele que nos comprou, nos resgatou da morte e nos fez novas criaturas. Você pode achar até que não é culpado de tamanha afronta contra ele. Mas é o que acontece quando você não o prioriza na sua vida. É uma afronta a Deus quando nós não o priorizamos na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo prático. Quantas vezes você, por exemplo, já faltou à igreja em benefício dos seus negócios? Posso não, pastor, eu tenho que fazer os negócios aqui. Agora, olha só, nessas ocasiões, não foram os seus clientes que ficaram aguardando. Quem ficou aguardando foi Deus. Estou dando só um exemplo. Nesse caso, os seus clientes, o seu serviço foi colocado em primeiro lugar acima dos interesses de Deus. Agora, é claro que nós estamos falando de pessoas que podem escolher. Estamos falando daquelas pessoas que dirigem o seu próprio negócio. Aqueles que, às vezes, optam por trabalhar em casa, fazendo uma hora extrazinha para ganhar um pouco mais, ao invés de frequentar a casa de Deus. Eu sei que essa mensagem talvez seja dura para você. Mas se você não gostar dela, reclame com Deus, porque eu estou me baseando na palavra de Deus. Hebreus 10, 25. A Bíblia nos adverte o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes,
façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Hoje nós estamos na pandemia. E lembra que eu fiz um apelo logo no início para que você marcasse presença? Será que algumas pessoas não estão aproveitando essa pandemia para tirar uma férias da igreja? Férias de Jesus, férias de compromisso. Ah, domingo não preciso ir à igreja, eu vou assistir filme, eu vou assistir o futebol. Se bem que futebol está voltando agora, nem futebol estava tendo, né? Há pessoas que acham que esse tempo é um bom tempo para tirarmos umas férias de Deus. Nós tivemos algumas lives aqui e nós estamos tentando, de todas as maneiras, fazer com que todos aqueles que queiram possam participar. Mas tivemos algumas lives com tão poucas pessoas presentes. Será que essas pessoas estavam fazendo o quê? Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Será que você que se diz cristão, se diz um evangélico, você está colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Qual é a sua prioridade? Se tiver que escolher, quem vai esperar? Os seus negócios ou o Senhor? Quem é que você coloca para esperar? Ah, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é amor. Ah, o Senhor pode esperar. Eu vou atender esse cliente porque eu vou ganhar uma grana. E nós esquecemos. E eu estou pregando para mim também, para nós. O Senhor está falando conosco. E nós esquecemos que o Senhor disse, olha, me busque em primeiro lugar. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Eu vou acrescentar essas coisas a vocês. Confie em mim, diz o Senhor. Não eu, Ele. Eu queria mostrar aqui 3 passagens mais bíblicas. E a primeira delas, se você está com a sua Bíblia aberta aí, abra lá no Evangelho de Lucas. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, por favor. Lucas 17, de 26 a 30. Lucas 17, de 26 a 30. Abriu aí a sua Bíblia? Você que está nos assistindo aí pela internet, abra a sua Bíblia também. Então eu vou ler. Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nesse texto. Tá bom? Queria que você olhasse nesse texto aí novamente para a lista que Jesus... É Jesus que está falando isso. Para a lista que Jesus nos dá. Preste atenção às coisas que as pessoas estavam fazendo no tempo de Noé e no tempo de Ló. A Bíblia registra que tanto num e no outro, sabemos que havia violência, como nunca havia havido antes. Havia imoralidade grosseira, como sodomia, homossexualismo. Já naquela época, essas coisas existiam.
Mas quando Jesus cita o texto lá do Velho Testamento, Jesus não fala de nenhuma dessas coisas aqui. Você está sendo como bereano? Você está conferindo? Eu não estou falando heresia. Presta atenção no que a Bíblia diz. Jesus não fala nenhuma dessas coisas aqui. Ele também não menciona alcoolismo ou perversões. Em vez disso, veja com cuidado o que ele diz que as pessoas estavam fazendo imediatamente antes de a condenação cair sobre eles. Acompanhe na sua Bíblia. Eles estavam comendo, bebendo, não falam que estavam se embriagando, não. Casando-se, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Aonde está o pecado nisso? Aonde está pecado nisso? Não há nenhum pecado nessa lista que Jesus fala. Todas essas coisas eram boas, eram legítimas. Em verdade, tudo que Jesus relaciona aqui é recomendado, inclusive na própria palavra de Deus, para aqueles que desejam ser fiéis no cultivo da família, os servos do Senhor. Por exemplo, o texto diz: casavam-se e davam em casamento. Olha, o casamento, por exemplo, Paulo diz: mas se te casares, com isso não pecas. 1 Coríntios 7, 28. Paulo está dizendo: se você casar, você não peca. Casar não é pecado, desde que no Senhor. Em outro lugar das Escrituras diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o casamento. Hebreus 13, 4. Além disso, Provérbios 31 nos diz, lembram da esposa virtuosa de Provérbios 31? Lá no verso 16, olha o que diz aqui, que a esposa examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Então, essas coisas não são coisas ruins, elas são coisas boas. Você está compreendendo? Desde os tempos de Josué, quando Israel se mudou para a terra prometida, Deus levou as pessoas a plantar nos campos, a construir edifícios para a sua glória. Não há absolutamente nada de errado com essas atividades. Por que então Jesus se concentra apenas em coisas boas e legítimas que as pessoas faziam nos dias anteriores ao julgamento? E é aqui que eu queria chamar a sua atenção. O Senhor Jesus está querendo nos dizer algo aqui vital. Vital. O Senhor Jesus está nos alertando quanto à nossa total desatenção à sua palavra. Ao nos tornarmos completamente absorvidos pelos nossos próprios interesses, pelas coisas terrenas, pelas coisas apenas aqui da terra, que são boas, mas há um grande perigo de nós colocarmos nelas o nosso coração. A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios que as pessoas estavam interessadas e não deram bolas para Noé. Muitos cristãos, na verdade, não estão realmente interessados nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Há cristãos vivendo como se a nossa vida fosse apenas aqui 70, 80 anos. Deixa eu aproveitar o que eu posso dessa vida. E por que dizemos isso? Porque estão envolvidas em seus próprios planos, para os seus casamentos, filhos, trabalho, carreira. Essas pessoas
por causa dessas coisas boas, não tem tempo para ouvir mensagem a respeito da vinda do Senhor. O Senhor está próximo. Temos falado que essa epidemia possivelmente seja um dos sinais de que a volta de Jesus está próxima. Lucas 17:30 diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus está prevenindo, sucederá a mesma coisa com a última geração. Eles estarão apenas preocupados em casar, em plantar, em construir, em coisas materiais. E não estarão preocupadas com o reino, com as coisas eternas. Tão preocupados, tão envolvidos com os seus próprios interesses, que estarão deixando de lado os interesses do Senhor. E olha, tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos que estão destinados ao céu, porque um dia levantaram a mão e confessaram a Jesus. Porém, semana após semana, essas pessoas negligenciam a casa de Deus, a palavra de Deus, a oração, a adoração. Gente que não ora, gente que não lê a palavra, gente que não tem tempo para comunhão com Deus. No entanto, essas pessoas olham e aos seus olhos esse tipo de procedimento não é pecaminoso. Ah, pastor, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou aí envolvido em falcatruas, não é? Não estou envolvido aí em pornografia, nada dessas coisas, pastor, em desonestidades. Queridos, nós podemos até estar fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor, em muitos casos, não tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas. Ele não tem sido o centro das nossas vidas. Há pessoas que estão tão ocupadas com as coisas desse mundo que não têm tempo para as coisas de Deus. É interessante que em Jeremias, eu esqueci a anotação aqui, Jeremias fala de um mudar leviano dos teus caminhos. Me perdoe, eu não peguei. Ah, está aqui, ó. Jeremias, capítulo 2, e eu estou falando agora do versículo 36. Eu anotei sim, está aqui. Versículo 36, quando ele fala mudar leviano dos seus caminhos. Todos eles estavam se mexendo, fazendo coisas boas. Aqui se refere ao povo de Israel. Estavam se ocupando de obras legítimas e até mesmo religiosas. Mas Jeremias diz que eles estavam negligenciando a Deus. Não tinham mais tempo para buscar a Deus. Não tinham mais tempo para sentar-se aos pés do Senhor e aprender. E sabe, a mesma coisa acontece hoje no corpo de Cristo. Sabe, nós podemos ficar tão ocupados com Deus que não há tempo para ter intimidade com Ele. Eu já falei isso algumas vezes lá no templo. Às vezes estamos tão envolvidos com a obra de Deus, isso é um perigo. Porque às vezes não temos tempo para o nosso momento a sós com Deus. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma música do meu tempo, lá atrás, que dizia assim, uma música popular brasileira: não é só casa e comida que faz a mulher feliz. Você que é da antiga, lembra dessa música, lembra dessa letra. Às vezes nós achamos que por estar na casa de Deus envolvido com muitas coisas, é o suficiente.
mas Deus quer que nós tenhamos tempo de intimidade com Ele. E é interessante que o Espírito de Deus já ontem estava falando isso no culto dos jovens, através da Emily. E eu estava ligado, eu falei, ó, Deus já começou a falar aqui. Muitas pessoas não conseguem se assentar e guardar a sua palavra, porque elas estão constantemente mudando levianamente os seus caminhos. Quando Jesus fala da sua volta, é interessante que ele não fala sobre o índice de criminalidade, que poderia falar, nós estamos vivendo num alto índice de criminalidade. Mas por que será que ele não se referiu à imoralidade de hoje? Ele nada disso a respeito da epidemia de drogas, de nossas prisões superlotadas, dos nossos pecados quanto ao aborto. Não, Jesus não fala nada disso. Será que ele não sabia que essas coisas estariam acontecendo? O Deus que sabe o presente, o passado e o futuro? Mas Jesus diz, assim como foi naqueles dias, as pessoas estarão comprando, vendendo, comendo, casando-se, preocupadas com coisas boas, e elas ficarão tão ocupadas que negligenciarão a sua própria alma, a sua própria vida espiritual. Você quer ver uma outra coisa? Quantas pessoas não frequentam mais a igreja hoje? Vamos falar da nossa igreja. Quantas pessoas que você conheceu que estavam lá, que subiram naquele altar e que hoje não estão mais na igreja? Lembra de quantas pessoas vinham aos nossos cultos? Estavam espiritualmente famintas. Falavam, testemunhavam que haviam sido resgatadas da morte espiritual. Estavam culto após culto lá. Mas atualmente, onde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? Pouco a pouco, a gente percebe que foram se desviando e se voltaram para o materialismo, para as coisas que esse mundo oferece. Hoje, essas pessoas estão sendo consumidas pelo trabalho, pela carreira, pelos seus negócios. Tem até alguns que ainda frequentam a igreja, raramente aos domingos. Eu me entristeço quando lembro de algumas pessoas. Você se entristece também? Agora imagine quanto Deus se entristece pela rejeição que essas pessoas estão fazendo em relação a Ele, porque elas não estão rejeitando a mim, pastor, a você, irmão em Cristo, elas não estão rejeitando a igreja, elas estão rejeitando ao Senhor Jesus. É a Jesus que elas estão rejeitando. Como é que Jesus deve estar se sentindo, sendo tratado com desprezo por aquelas pessoas que uma vez andaram, conversaram, choraram com ele? Pessoas que no passado disseram, Senhor, tu salvaste a minha vida de um inferno, nunca te deixarei. Mas agora elas não lhe concedem nem mais um instante do seu dia. Estão envolvidas no mundo, nas coisas, nos prazeres que o mundo lhe ofereceram. Esqueceram-se de Deus, esqueceram-se de Jesus, esqueceram-se do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amaram mais ao mundo do que a Jesus. Estão amando mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Será que alguém pensa que Deus pode aceitar uma adoração parcial? Talvez alguém diga assim, pastor, mas eu tenho que ganhar na minha vida. O senhor compreende que eu tenho que ganhar a minha vida. Não é assim. Ele jamais compreenderá. Nem jamais aceitará o fato de o colocarmos em segundo plano, em segundo lugar.
em relação a alguém ou alguma coisa. Colossenses 1,18, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18, diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ter a primazia. Em grego, a palavra primazia significa primeiro lugar. É necessário que Jesus tenha prioridade na sua vida, senão ele não é o teu Senhor. Você não tem direito de chamá-lo de Senhor, se ele não tem primazia na sua vida. Agora eu quero mostrar a você um outro texto que está lá em Lucas 14, 16 a 24. Eu não vou ler o texto, eu queria que você abrisse Lucas 14, 16 a 24. Deixa esse texto aberto aí. Fala de uma parábola que Jesus conta de um homem que realizou uma grande festa, cujos convidados todos o rejeitaram. Essa parábola é muito importante porque Jesus aqui, na parábola que ele conta, ele é o homem que está dando a grande festa. A festa a respeito do qual fala aqui é o Evangelho. A mesa preparada é a cruz. E o convite de Jesus é para todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, o Senhor está convidando para termos intimidade com Ele. Ele faz um banquete e nos convida a ter intimidade com Ele, e está tudo preparado. Quando a gente olha para essa parábola, nós somos exortados a chegar à sua presença para ceiar com Ele. Ceiar é intimidade, é comunhão, para conhecê-lo, para desfrutar da sua companhia. Ele diz assim: venha e encontre uma mesa preparada para você. Olha, está tudo pronto. Você vai encontrar plena satisfação em mim. Na realidade, Jesus concluiu tudo que é necessário para dar a mim e a você uma satisfação total nessa vida. Todo o nosso desejo ardente, tudo que tem a ver com santidade, piedade, está contido nele, em Jesus. O seu divino poder nos tem sido no seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse é o texto de 2 Pedro 1, versículo 3. Na parábola, a mesa foi preparada, a ceia está pronta. Mas o que a parábola diz? Nos diz que quando chegou a hora do jantar e a mesa estava servida, ninguém apareceu. Os servos olharam para a rua, para a porta, não chegava uma pessoa. O Senhor tinha esperança de que os seus convidados iriam parar tudo o que estavam fazendo para chegarem mais cedo, com expectativa, antecipando a comunhão com grande alegria. Esse era, na parábola, o desejo daquele homem. Mas ninguém veio. Ninguém veio. Sabe, quando nós deixamos de comparecer à comunhão com o Senhor, nós entristecemos o coração do Senhor, que preparou tudo para a nossa comunhão. E nós voltamos as costas. Eu lhe faço uma pergunta: como você se sentiria se você preparasse uma refeição maravilhosa, convidasse pessoas que confirmassem a sua presença? Olha, eu vou estar lá.
Mas quando tivesse tudo preparado, você teve despesa, você gastou tempo, ninguém aparecesse na sua festa. Será que você também não entenderia isso como uma rejeição? Significando que os seus convidados não gostam de você, não se interessam por você? O Senhor decidiu enviar um servo para lembrar os seus convidados que estava tudo pronto. Está aí na parábola, olha aí, o verso Lucas 14, 18. Era o último convite. Olha, a ceia está pronta, por que você não veio? Mas a Bíblia diz que todos a uma começaram a escusar-se, ou seja, a darem desculpas. Vamos ver isso? Olha, o primeiro convidado se escusou porque estava preocupado com o negócio imobiliário. É pecado comprar um terreno, uma casa, um apartamento? É pecado? Olha o que ele diz aqui: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Me desculpa. Esse mesmo homem provavelmente era um negociante de terras. Ele havia comprado talvez uma terra sem saber direito como ela era. Ou talvez ele simplesmente queria um terreno, teria comprado um terreno sobre o qual construiria uma casa para a sua família. Aonde está o pecado nisso? Será que é pecado especular com terra, comprar terreno? Não! Construir uma casa? Não! Ambas as coisas eram legítimas. Mas, queridos, o ponto aqui não é a compra da terra. O ponto aqui é o seguinte: esse homem havia se concentrado na coisa errada. Concentrou-se nos seus interesses, os seus negócios, na sua família, e colocou de lado o convite para ter intimidade com o Senhor. Veja se não é exatamente isso que muitas vezes estamos fazendo e nos achamos cheios de razão. Não, Deus sabe, comprei um imóvel, eu preciso resolver isso aqui. Certamente ele disse: depois eu cuido disso. Primeiro eu vou resolver os meus interesses. Agora, cá para nós. O fato é que aquela terra, ela não iria sair de lá, ela não ia criar pernas e ir embora. Ele poderia ter ido lá no outro dia. Poderia marcar um outro dia. Agora, dá uma olhada no segundo convidado aí, no verso 19. Dá uma olhada aí. O segundo convidado, ele lidava, negociava com gado. E ele disse ao servo: olha, eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. Esse homem talvez fosse do ramo da pecuária, que aqui na nossa cidade é muito comum. E parece que ele havia visto aí os 10 bois antes de adquiri-lo, e provavelmente eles estavam bem naquela ocasião. Mas agora ele precisava testá-lo para confirmar se havia feito um bom negócio. Não existe pecado no que esse homem fez. Testar os bois naquela época era algo comum, legítimo a ser feito. E até de responsabilidade. Sabe lá se o cara tinha trocado o boi, na verdade? Este homem estava apenas fazendo o que a palavra de Deus recomenda a qualquer negociante sério. Mas outra vez, o ponto não é este. Aonde estava o pecado desse homem? Ele agia como se dirigir-se ao paiol era mais importante do que se dirigir à igreja. Tratar daquele negócio naquela hora era mais importante do que tratar das coisas de Deus. Os bois poderiam ser testados, por exemplo, no dia seguinte.
Mas ele não queria deixá-los esperando. Em vez disso, ele fez com que o Senhor, o amado Senhor, que havia carinhosamente preparado a festa, a ceia, ficasse esperando. O último convidado, no verso 20, o que ele vai dizer? Olha, casei-me. É pecado casar, a Bíblia manda casar. Não é pecado casar. Casei-me, por isso não posso ir. Nada poderia ser mais legítimo do que casar, não é verdade? A Bíblia diz que quem acha uma boa esposa, acha o bem. Provérbios 18, 22. Mais uma vez aqui, o problema não é de casar. Este homem pecou por colocar a família dele em primeiro lugar. A gente tem falado muito sobre isso. Deus vem em primeiro lugar, depois a família e depois a igreja, né? O Senhor diz, olha, a devoção à família é boa ao seu tempo, no lugar certo, mas não quando ela toma o lugar de Deus. Aquele homem poderia ter dito assim, meu bem, olha, o Senhor sempre foi o primeiro na minha vida. Ninguém vai tomar o seu lugar. Vamos lá comigo. Depois a gente vai ter a nossa lua de mel, nosso passeio. Vamos lá na festa. Porque aquele era alguém que representava o próprio Senhor. Querido, todas as vezes que as suas portas estiverem abertas para o Senhor, nós sempre iremos ter intimidade com Ele. O interesse dele tem prioridade, precisa ter prioridade na minha vida. Os valores deles precisam ser os meus valores. E eu queria encerrar essa palavra lembrando novamente o texto que nós começamos. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E não algumas, olha o texto, mas todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, querida, você que me ouve nessa noite, o que tem desviado você da intimidade com o Senhor? Você lembra o primeiro dia que você teve encontro com Jesus? Você lembra a declaração de amor que você fez para o Senhor Jesus? Oh, Senhor, o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida. O Senhor me tirou de um tremedal de lama. O Senhor me tirou da condenação do inferno. E você estava na igreja. Você estava lá servindo ao Senhor. E talvez você tenha saído de lá por causa de homens. Homens que não morreram por você, não morreram na cruz por teu lugar. Homens que não pagaram o preço pela sua vida. Quem pagou o preço por sua vida foi o Senhor Jesus. E Ele nunca nos decepciona. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deu motivo para darmos as costas a Ele. Mas muitas vezes, como desculpa de alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te fez alguma coisa e você deu as costas, pensando que estava dando as costas para a igreja, pensando que estava dando as costas para aquele pastor, pensando que estava dando as costas para aqueles irmãos, mas você literalmente estava dando as costas para Deus e para o Senhor Jesus. O Senhor e Salvador das nossas vidas. E algumas pessoas saíram da igreja por motivo qualquer, e até talvez a gente entendesse que elas estivessem numa outra igreja, porque houve um problema naquela,
desde que fosse resolvido, ela poderia ir para uma outra igreja, mas o que a gente observa que muitas dessas pessoas hoje estão no mundo, estão fora da igreja, fora da comunhão com o Senhor, deram as costas para aquele que te amou, para aquele que morreu na cruz em seu lugar para salvar a tua vida. E você deu as costas. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo que o Deus que nós servimos prova o seu amor em ter dado o seu Filho unigênito naquela cruz para nos salvar. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está contando a história de muitas pessoas que um dia deixaram a casa do Pai, se perderam no mundo, quiseram voltar. E o pai do filho pródigo, representando o próprio Deus, os recebeu de braços abertos. Quero dizer para você que o Senhor está de braços abertos esperando por você voltar. Porque Ele continua lhe amando. Ainda que você, aos seus olhos, não esteja fazendo nada de errado, mas uma coisa você está fazendo de errado. Você não está colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E a palavra de Deus diz que se ele não for o primeiro, o segundo ele nunca será. Pense nisso nessa noite. Como filho pródigo, caia em si, volte. Se você é um filho pródigo, se você é um desviado, se você um dia se aborreceu com alguém e saiu da igreja. A igreja não é dos homens, a igreja é do Senhor Jesus. Que você pense nisso. Volte para Jesus. Volte para o autor e consumador da fé. Não pense você, porque você se diz cristão, faz coisas boas. Você não está envolvido com as coisas grossas desse mundo, adultério, pornografia, aborto, todas essas coisas que o mundo tem feito. Eu não faço nada disso. Ninguém é salvo pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E precisamos da comunhão com Ele. Precisamos andar com Ele, como Ele andou, como Ele nos ensinou. Que Deus nos abençoe.